Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Nós somos aquele pingo gelado que faz você olhar para cima. Da onde é que vem esse pingo gelado? E o resto eu vou deixar assim, eu não vou falar mais não. O resto não me interessa. Então, querido, essa é a minha pergunta: Senhor, quando que a nossa vida vai tocar a vida de alguém? Quando ela não for mais sua. Amém? A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pedra preciosa, uma joia num campo. Aí ele foi, vendeu tudo que ele tinha e fez o quê? E comprou o quê? Aquele campo. Só que o propósito dele não era o campo, é o tesouro que ele encontrou ali. Então, para que eu adquiro o campo se eu não quero o campo? Eu não quero o campo, irmão, porque o tesouro que tem nesse campo é muito mais importante do que o campo, né? O objetivo da igreja é o tesouro que tem nela. O objetivo de um ministério é o tesouro que tem nele, não é o ministério em si. Então, esse é o nosso trabalho. E eu queria compartilhar com você um pouco, né? Estou com um pouquinho de dificuldade para falar, mas vai dar certo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Está comigo meu genro, pastor Charles, casado com uma das minhas filhas, a Bruna Caroline. E eles nos deram 3 netos, que a gente bajula e bajula. Neto é filho com açúcar, né? Quem criou seus filhos, pode bajular seus netos. Agora, quem bajulou seus filhos, vai ter que criar seus netos. Como eu criei meus filhos, eu posso bajular o neto, não tem responsabilidade nenhuma. E elas ligam para mim e dizem assim: vô, fala com o pai, fala com o papai, fala com a mamãe, pede para eles. Quando elas querem alguma coisa, elas ligam para mim para falar com eles. Mas é bom ser avô. Quem é que é avô, avó? Glória a Deus, que bênção, irmão, é bom demais. 2 Reis capítulo 6 diz assim: disseram os discípulos, os filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um deles: serve de ires com os teus servos. E ele tornou: então eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, eles cortavam madeira, e sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! Porque ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou o pau e lançou ali, fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Irmãos, eu acredito muito, eu sou muito geracional. Eu particularmente, eu sempre digo para a nossa galera, eu digo: olha, eu não trabalho mais para mim. Eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger. Meu trabalho hoje é proteger a unção, não é mais crescer. Não precisa, você não precisa trabalhar para crescer. Crescer é algo natural. Você não precisa dizer para o seu filho: cresce, cresce. Você precisa alimentá-lo bem. E se você alimentá-lo bem, ele vai crescer, porque crescer é algo natural. O reino dos céus, a Bíblia diz em Marcos 4, 23 ou 26, diz assim: que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança semente na terra e vai dormir. Depois, quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeira erva,
depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então chega-se a colheita, passa-se-lhe a foice. E assim é o reino dos céus. O homem lança a semente na terra e faz o quê? Vai dormir. Ele vai dormir. Quando ele acorda, ele não sabe como, porque você nunca vai saber como cresce. Você não vai saber. Uma das grandes revelações de Deus parte do princípio que você não sabe, quando você assume que você não sabe. Porque se você conseguir explicar como cresce, já não foi Deus quem fez crescer, foi você. E se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar. Então, quer ter revelação de Deus? Parte do princípio, eu não sei. Assim como tu não sabes o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, e de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou aquela. Então, irmão, não tenta ser mais inteligente, mais santo e mais puro do que Deus. Assuma, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Poderão viver esses ossos? Eu não sei, Senhor, mas tu sabes. Então, profetiza. Eu não posso colocar osso, nervo, carne, pele num cadáver, mas eu posso profetizar sobre ele. Amém? O meu trabalho é declarar, é profetizar. Para isso eu estou na terra. E a terra, meu irmão, ela não vai te dar nada. É você que vai ter que dar para ela. A terra só devolve o que você entrega para ela. Amém? Pensando nisso, é que nós entendemos ministério assim. E o Felipe me pediu para falar hoje e amanhã, e eu quero louvar a Deus, né? Estou pregando depois de 15 dias. Então talvez eu termine amanhã o que eu quero começar a falar hoje. Eu quero falar disso, dessa coisa geracional, do poder da aliança geracional. Porque a Bíblia é pai e filho trabalhando junto. É o pai no Velho Testamento falando do filho no Novo, e o filho no Novo falando que o pai o enviou. A Bíblia sempre é geracional. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. Porque todo homem geracional, ele vai viver na realidade de Deus. Nós não somos contadores de histórias. Embora eu amo a história bíblica, amo a arqueologia, amo conhecer as coisas antigas. Eu sou um colecionador de Bíblias antigas, de coisas antigas. Amo demais livros antigos. Estou lendo um livro agora que foi escrito em 1400 e alguma coisa. Maravilhoso, eu amo isso. Mas a Bíblia não é um livro de história. Nós não somos contadores de histórias. Nós não estamos aqui para trazer informações. Mais do que trazer informações, nós precisamos transmitir a presença de Deus. Amém? Essa é a diferença de ensinar e educar. Quem ensina transmite conteúdo, mas quem educa transmite valores. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor está levantando na nossa geração educadores, homens e mulheres que vão ensinar com a sua vida. Porque não adianta a gente ficar acusando e apontando os prédios que estão tortos. Faz um reto do lado, irmão. Faz um reto do lado. O prédio reto, ele automaticamente sentencia aquele que está torto. Se você olhar os dois, você vai saber que um está certo e o outro está errado. Nós, quando eu digo nós, eu falo nós, os cristãos. Nós estamos na terra para representá-lo, não para substituí-lo. E nós temos que suportar as verdades de Deus, porque se não suportamos as verdades de Deus, não há verdade em nós. Não há verdade em nós. E nós muitas vezes falamos do que sabemos, do que estudamos, mas não conseguimos transmitir a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas e para os nossos dias. E talvez a gente precise se preocupar um pouquinho mais. Se ele diz que eu tenho que reconhecer que eu sou fraco, mas o fraco tem que dizer que é forte, faz algum sentido para você isso? Não faz. Esse é o nosso problema. Nós estamos procurando sentido na fé. Nós estamos procurando sentido, nós queremos ser lógicos em algumas coisas. E com Deus não tem muita lógica em algumas coisas.
Cabe na sua cabeça que um peixe engoliu um homem, ficou com ele 3 dias na sua barriga, depois vomitou esse homem, e esse homem virou um missionário? Você acredita nessas coisas? Como você quer ser alguém normal acreditando nessas coisas? Você acredita mesmo que quase 5 milhões de pessoas, pelo menos 3,5 milhões de pessoas, andaram no deserto por 40 anos sem comprar uma marmita, sem comprar uma sandália, sem comprar uma peça de roupa, uma muda de roupa? Você acredita nessas coisas? Então como é que você quer viver uma vida normal? E por que você acredita que pode acontecer com os outros e não pode acontecer com você? Porque nós ainda estamos olhando para a Bíblia como um livro de história, não como um livro de realidades presentes. Ei, o Espírito Santo não é uma promessa, ele é uma realidade, ele está aqui agora. Ele não vai vir. Ó, Espírito Santo vem, ele diz: ei, eu já vim, eu já estou aqui. Por que você não me desfruta? Por que você não faz umas pegadinhas comigo? A minha oração é: quanto tempo faz que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Quanto tempo faz que você não ousa a fazer uma aventura com Deus? Esse é o problema, porque a gente pensa: o que os outros vão pensar? Quem acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quantos já foram no velório orar por um? Então o nosso problema não é fé, é coragem. Nós acreditamos, nós não temos coragem de fazer o que acreditamos. Você já fez isso, Luiz? Já. E não levantou? Não levantou em terra, irmão. Não é? Vamos orar, vamos. Levantou? Não. Oh, não deu. Menos um. Mais uma vez deu certo. E aí? Nós acreditamos que Jesus pode curar um enfermo, mas quando a enfermidade bate na nossa casa, nós temos dificuldade. Nós acreditamos que Deus pode fazer algumas coisas. Sabe, o que é que isso tem a ver com 2 Reis capítulo 6? Eu sei lá o que tem a ver, eu estou falando. Estou tentando encontrar aqui a ponta do novelo. Faz alguma coisa, Espírito Santo. Me ajuda, sem voz já aqui. O Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Entra, meu irmão. O mínimo, o máximo que pode acontecer, não aconteceu o que você está pedindo. E aí eu vou entender que essa não é a vontade de Deus. Mas por que a gente não arrisca um pouco mais? Ah, porque eu vou me frustrar. Mas, irmão, um povo que não se frustra, um povo que não se decepciona, um povo que nunca foi traído, nunca foi ofendido, é um povo fraco. É um povo que não sabe guerrear, não sabe lutar. É um povo fraco. Um povo que não passou luta, nunca passou perseguição, não tem marcas, não tem cicatrizes. É um povo fraco, é um povo que não sabe brigar. Paz não é ausência de guerra, irmão.
Só vive em paz quem aprendeu a brigar. Sabe? Chega de festa para quem não está com fome. Vamos fazer festa para quem está com fome. Amém? Que adianta botar comida na mesa se o cara não está com fome? E esse texto que eu li, obrigado Espírito Santo, aleluia. Quem é que percebeu que precisava crescer? Eles tinham um problema aqui de estrutura. Eles estavam dizendo: olha, o lugar que a gente está é pequeno demais, nós precisamos crescer. Só que quem percebeu isso não foi os pais, foi os filhos. Não foi Eliseu que chegou lá e disse: ó, gente, a gente precisa crescer. Não, foi os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas perceberam que o lugar que eles estavam era pequeno demais. Só que eles não resolveram crescer sozinhos. Eles foram até Eliseu e disse: o lugar que a gente está é pequeno, a gente precisa crescer, a gente precisa ir no Jordão, pegar uma viga e trazer cada uma viga. E eles disseram: tudo bem, pode ir. Eles disseram: não, a gente não vai sem você. Cara, eu amo isso. Sabe, eu amo quando uma geração entende que não pode continuar. E sabe o que eu mais ouço? Deus está levantando uma nova geração. Irmão, Deus não quer levantar uma nova geração, irmãos. Deus quer levantar uma próxima. Porque toda vez que Deus tem que levantar algo novo é porque a anterior falhou. O que Deus quer é transferência. É que os filhos prestem atenção no que os pais estão dizendo, e os pais prestem atenção no que os filhos estão fazendo. Amém? Em 3 anos a gente estava assim lá no Mevan lá. Em 3 anos lá no Mevan Sede a gente estava assim, que essa estrutura toda. Tu viu a mesa do café? Em 3 anos, mal e mal, tinha um cachorro quente com salsicha picada e repolho, que é para dar uma engordada no caldo. Não dá uma inveja lá, pô? Não dá inveja? Rapaz, quantas vezes eu fiquei sentado na frente de um 3 em 1. Você não sabe o que é 3 em 1, vocês não sabem o que é bom. Agora tudo é, como é que é? É aplicativo. Na minha época, eu ia fazer as conferências, eu pegava uma fita cassete com as minhas pregações, sentava na frente de um 3 em 1 que tinha 2 cassetes. 3 em 1, para quem não sabe, é uma coisa do outro mundo, irmão. Você não sabe o que é bom. Ele toca disco, toca fitas cassetes e tem FM. Eu sentava na frente de um 3 em 1, passava de uma fita para outra, 10 fitinhas. Eu levava 10 fitas cassete para vender com as minhas pregações, para poder ajudar na gasolina. E às vezes a gente ia na igreja, acabava de pregar, o pastor dizia: obrigado, querido. Eu dizia: meu Deus, eu não tenho dinheiro para voltar. Como é que faz? Quantas noites eu fiquei gravando de uma fita para outra, e você não podia esquecer de vir a fita. Aí, às vezes você esquecia de vir a fita, dormia, gravava 2 lados num só. Aí chegava o irmão um dia, botou lá e disse: pastor, irmão Luiz, aqui está esquisito. Eu disse: não, é oração em línguas. É oração em línguas isso aí. Aí depois a gente comprou uma máquina, não lembra? Lembra que a gente comprou uma máquina que passava de uma fita para 5?
tecnologia, mano. Uma fita para 5. Aí o Lapa comprou uma Polaroid. Lembra, Lapa, da Polaroid? O Lapa comprou uma Polaroid. Aí nós precisávamos fazer a capa da minha fita cassete. Aí lá na casa do Lapa, ele botou eu debaixo de uma luz. Tá lá, um dia eu mostro a fita para você, se você for no meu escritório. Botou eu debaixo de uma luz, de gravatinha assim, bonitinha. Aí você fazia, né? Fazia as capas da fita, era eu pregando. Glória a Deus. Aí, tem coisa que não pode contar. Não pode. Meu irmão, aí começou o pendrive. Não, o pendrive já foi depois do CD. Aí eu ia viajar, meus filhos pegavam assim. Ó, eu disse, que é isso? É pendrives. O quê? Pendrive. O que é isso? Aqui dentro desse pendrive tem 85 mensagens suas. Eu disse, 85 mensagens dentro disso aqui? Tem mais de 200 horas de ministrações aí. Eu disse, quanto tempo se leva para fazer um negocinho desse, botar tudo aí dentro? Ele disse, cada um? Eu disse, uns 6 minutos. Eu digo, Jesus, que justiça isso. Aí você chega aqui na igreja do Felipe Vilela. Olha que coisa linda, irmão. Tudo arrumadinho, 3 anos depois. 3 anos, irmão. Nós ficamos num culto. Nós tinha um galpão que só tinha um vaso sanitário. Ficamos mais de 2 anos fazendo culto ali com um vaso sanitário só. Ninguém morreu, irmão. Deu tudo certo. Mas a gente passou um tempo derrubando, arrancando, destruindo e arruinando. Até que os filhos chegaram e disseram, o lugar que nós estamos é pequeno demais, a gente precisa crescer. E a gente só foi junto, irmãos. A gente só está aqui junto, acreditando que quem vai dar continuidade é eles. Eu tenho 57 anos, lá vai fazer 56 em maio. Dia 16 de maio, né? Está aberto, né? Depois, se quiser deixar o presente, eu passo o meu Pix para vocês. Amarrado. Particularmente, eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger, para manter o lugar guardado, blindado, sabe, para manter a nossa mente pura, porque crescer, irmão, vai ser algo sobrenatural. A gente trabalhou por um tempo para um propósito, para criar um fundamento. E hoje a gente vê os crescimentos. Eu vou nas igrejas do ministério pelo mundo afora aí. Irmãos, dá uma inveja. Eu não fui curado da inveja ainda. Dá uma inveja dos irmãos. Eu digo, meu Deus, a gente tem uma luta. 23 anos depois de comprar um terreno, né? Para fazer uma igreja local, que a gente paga aluguel até hoje. E já estamos em 27 nações. Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmão, você é um rio, você não é uma represa. Você não pode impedir nada de crescer. O Deus que você serve é um Deus que desenvolve até hoje. A sua criação ainda está se desenvolvendo em todos os lugares. Nós somos cartas vivas, nós somos a extensão da sua palavra. A sua palavra nunca parou de criar. Ele continua criando. Amém? Então não deixe nada parar em você, independente da sua idade, independente daquilo que você carrega. Amém? E às vezes eu vejo que as pessoas param de orar. Por quê? Porque elas olham um cenário e elas somam as impossibilidades. Elas acham, não adianta orar por isso, porque não vai acontecer. Vai sim, irmãos. E quando Deus promete alguma coisa para você, nem tudo que Deus prometeu para você vai acontecer na sua geração. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não viu isso, mas eu estou aqui, você está aqui para dizer para o velho Abraão: Abraão, você pode continuar, porque eu estou vivendo o que Deus prometeu para você. Quando Deus promete algo para você, não promete só para você, Ele promete para os seus genes, para os seus filhos, para os seus
netos, para os seus bisnetos. Eu só estou pregando a oração aqui, eu só estou pregando e orando e viajando e fazendo a obra de Deus, porque eu fui profetizado. Alguém profetizou, os meus avós profetizaram, e nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que aqueles velhos acreditaram. A vida do Evangelho é uma vida no fluir, irmãos, não vai parar em você. Então para de correr atrás das promessas. Você não pode correr atrás, não, elas vão alcançar você. Você tem uma palavra, você só precisa crer. Você não ensina convicção. Não adianta eu fazer aqui, vou fazer um seminário da convicção. Convicção você não ensina. Você não ensina ninguém sobre convicção. Convicção você influencia os outros com a sua convicção. As pessoas que estão perto de você, elas são ministradas por causa da sua convicção, da sua fé. Amém? Então nenhum homem vai viver a glória de Deus sem viver uma vida de superações. Você vai ter que superar alguma coisa na sua vida para você crescer e fazer tudo ao seu redor crescer também. Então eu louvo a Deus por estar aqui. Eu louvo a Deus porque nós estamos vendo as palavras que a gente recebeu em 98, 1998, 1997. As palavras que a gente recebeu, elas continuando nos nossos filhos, nos nossos irmãos que acreditavam e que carregaram a arca junto. Amém? Isso não é para todos, irmãos. Isso não é para todo mundo, não. Amém? Não é para todo mundo, não é todo mundo que vai entender isso. Não é todo mundo que vai entender isso. Felipe estava contando aqui na cidade que ele pedia dinheiro no sinal, vendia balinha para fumar pedra. É na cidade que Deus trouxe ele e a sua família para ministrar. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? É o Deus que tira Nabucodonosor do trono e leva para o pasto. Mas é o mesmo Deus que tira Davi do pasto e leva para o trono. É assim que Deus faz, irmãos. Então se prepare, você vai ver Deus mexendo daqui para lá e de lá para cá. Amém? Não acabou ainda. O Senhor está mexendo. O Senhor está transicionando. O cuidado que a gente só precisa ter isso. Nós não podemos permitir que as lágrimas acabem. Nós não podemos permitir que a fé acabe. Irmão, porque quando vier um pingo de conforto na sua vida, a missão que você faz está ameaçada. Então não dorme em cima da espada. Deixa o conforto vir. Se Deus te deu condições, desfruta das condições, sem problema nenhum, mas não dorme em cima da espada. Amém, irmão? Cuidado para que o conforto não ameace a missão. O segredo é não soltar da mão de Jesus. O povo que conhece a Deus, Daniel 11:32 diz o quê? O povo que conhece a Deus é o quê? O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer fala de revelação. Se tornar forte fala de o quê? De uma identidade, de assumir uma identidade em Cristo, em Deus. E fala de realizações. Então você percebe que as coisas estão juntas. Revelação, identidade e realização. Amém? Então eu vim aqui hoje como um profeta, para dizer algo para você. Continue. Mas eu não estou sentindo, não precisa sentir, você precisa crer. A fé não sente, a fé sabe. A fé sabe. Não espera vir um sentimento para você se mover. Creia. Preste atenção no que os profetas estão dizendo. Todas as vezes que os profetas não foram ouvidos, o final foi cativeiro. Foi queda de cidades, queda de muro. Então o Senhor, eu acredito. E você pode achar que eu sou místico, e eu sou meio mesmo. Até a cirurgia que eu fiz na boca, Deus falou comigo. Porque eu nem ia precisar fazer isso agora. Mas eu tive o tempo para fazer agora, então eu fiz. Eu precisava fazer, mas não precisava ser agora. E o Senhor falou comigo: eu vou mexer na sua boca, eu vou mexer na sua voz, eu vou mexer numa nova forma de falar, num novo jeito de dizer. E foi tão interessante que eu tive que fazer 8 implantes. O 8 fala de recomeço. Porque Noé recomeçou o mundo com 8 pessoas.
Cara, aí eu comecei a anotar e chorar e escrever, e, sabe, e fiquei 15 dias aí em silêncio. Até um dia eu falei demais, aí não deveria. Deixa Deus te conduzir. O lugar está pequeno, não sai fazendo, não, espera. O lugar está pequeno. Cara, e uma das coisas que eu amo nessa casa, Felipe, eu falo diante da sua igreja, é ver irmãos mais novos e irmãos mais velhos trabalhando juntos. Sabe, prestando atenção. Você mesmo falou isso lá em Itajaí, que esse é o tempo que Abraão e Isaac sobem o monte. Isaac com a força para carregar a lenha, e Abraão com a maturidade para manter o fogo aceso, até chegar lá em cima. Então eu oro para que Deus levante. Sabe qual, para mim, sabe qual é a grande dor da igreja brasileira, talvez a do mundo? É que a gente começa a jubilar os velhos. Nós deveríamos sentar ao redor dos velhos e ouvi-los. Talvez eles não tenham mais a força de fazer, mas tem muita coisa para falar, para dizer. E alguém me disse: não, pastor, o senhor está ficando velho. Eu disse: não vem com esse papinho de me jubilar não, hein? Não vem com esse papinho de me jubilar não, que eu vou ser um velho chapado, irmão. Que? Se aguenta aí que tu vai ver. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.